Deus é muito maior na minha vida. Embora a gente tenha umas brigas de vez em quando, sabe? É normal. Ele olha e faz assim, tá bom. Até hoje eu falo, todos os dias eu acordo e falo, posso estar nervosa, triste e tal, mas eu sei que eu tenho um grande motivo. Né? Eu tenho muita consciência disso, embora eu tenha muito ódio também. Eu pareço às vezes um pincher, sabe? Tipo, mas é a vida. Então eu sempre é Deus na frente. E sim, eu identificava muito, porque eu faço terapia desde então. Então, quando eu me libertei das drogas, a terapia faz parte da minha vida até hoje. E quando você veio para Ponta Grossa, você já veio formada, né, pós-graduada, e veio se tratar. Sim. Você trabalhava em algum lugar? Você exercia a sua profissão? Não, menina, sabe o que eu fui fazer? Quando a gente passou pela reinserção, né, social, eu fui vender empada. É sério? Eu conheci toda a cidade de Ponta Grossa vendendo empada. Então eu aprendi dentro da casa de recuperação a fazer empadas, porque, pasmem, eu não sabia cozinhar. Sabia fazer miojo. Com 30 anos. Aprendeu, né? Nossa! Daí, assim, aprendi a fazer empada lá dentro. E aqueles empadões, né? Então eles, olha, você vai ter que se reinserir à sociedade novamente. A primeira coisa eu fiz parte do programa dessa reinserção, né? Que a casa de recuperação proporcionava. E daí eu vendia todos os dias 100 empadas. Então eles me levavam em diversos, por exemplo, lá no campus da UEPG. E eu vinha até aqui na Oficinas andando, vendendo empada. Então, e por quanto tempo isso? Foram 3 meses dentro da casa de recuperação do período de 8. Então, eu fiquei 8 meses internada. E desses 6 meses aí quase 6 que eu fiquei, eu tive sempre bom comportamento. Porque eu tentei fugir uma vez, não deu certo. Eu falo sempre, Jesus me pegou na curva, esqueci. E daí, ele faz isso, ele me catou lá na curva e eu fiquei lá assim, olhando, eu perdi a hora. Eu falei, nossa, era pra eu ter fugido. Não fui. E daí Nem isso deu certo, não, né? deu. Daí eu me converti ali. E daí eu fiquei todo o período, né? A gente fazia muita leitura sobre a leitura também, castigo, de escrever e tudo, né? Sobre a palavra e tal. E era bem interessante essa parte dos castigos, que a gente tinha que escrever a Bíblia, né? Então eu o castigo era tipo você pegava um versículo. Assim, por exemplo, você desobedecia alguma regra da casa, aí ela falava assim, 50 vezes, eu já escrevi, 50 vezes Romanos 12, do 1 ao 7. Ficou o debalde ficou na minha vida, assim, ó, porque eu venha debalde, e eu ficava, venha o debalde, eu sonhava com o debalde, entendeu? Tá lá depois, quem quiser procura. Então, eu escrevia 50 vezes, do 1 ao 7, do 1 ao 7. Aí o dia que eu cheguei assim, né, eu fiz, se eu não me engano, foram 4 dias que eu levei para fazer, porque você tinha horários, né, para cumprir, tinha todos os cronogramas da casa, limpeza e tal, né. Daí eu cheguei assim, fiz assim, né. Ela pegou e olhou assim pra minha cara e fez assim, ó. E eu querendo chorar, não chorei dela, só porque você não chorou, você vai ficar sem almoço. Mas esse processo todo que você passou, esses 8 meses, inclusive esses castigos de escrever, o que você traz para sua vida hoje? Foram os princípios que eu internalizei, né? Que eu não tive, porque a estrutura familiar foi bem problemática. Né? Falha. Bem falha. Então, assim, não que... a mãe foi uma heroína. A mãe foi uma heroína. Eu sempre falava que a mãe era a coisinha do Agreste. A mãe é nordestina, né? E daí eu sempre falava, a coisinha do Agreste. E minha mãe era bem pequenininha. Perto de mim não tenho nada a ver.
Só ficou algumas características, né? E ela foi uma heroína, porque ela segurou tudo. E o meu pai também era uma pessoa que trabalhava, então eu praticamente era criança que tinha tudo, porque a mãe e o pai estruturaram uma vida, tinha com quem deixar, que era a família, mas a estrutura familiar inteira não era uma baderna. Então, eu usava droga para poder, assim, como a droga era fácil, tinha dentro de casa, então eu me acostumei com isso. Dentro de casa? Dentro de casa. Meu pai era também drogado. Então também a estrutura era assim, entendeu? Então veio de então. casa. Minha mãe gostava muito de caipirinha. Entendi. E minha mãe era a parte que bebia e meu pai era a parte que usava as drogas ilícitas, né? E essa parte do crack eu que desenvolvi. O pai, ele sempre fez uso de maconha, né? Então isso era uma normalidade. Então a estrutura familiar de primos, tal, veio muito disso, né? De bebedeira, de isso ser normal, criança bêbada, todo mundo se divertia. Então a minha mãe foi uma grande heroína que, assim, fez o que deu para poder, assim, não, a minha filha não vai passar fome, não vai passar porque minha mãe teve uma vida muito sofrida, meu pai também teve uma vida muito sofrida, então minha mãe trabalhou muito, o pai também, então eu vivia, que é isso que eu conto no meu livro, né? Eu vivia numa redoma,